que é algum termo de prova, alguma coisa que eles vão exigir de vocês, certo? Então, não te assusta que agora a gente resolve tudo, tá? Tá joia? Eu também tô com saudades, gente. Vai para resolver. Gente, aula de geologia geral, certo? O que nós temos aqui e que nós vimos no nosso primeiro encontro foi que houve uma grande explosão, certo? Isso aí, o que interessa para a gente é que fragmentos foram jogados no universo se encontrando, montando corpos. O primeiro corpo que nós vimos em sala de aula de importância de formação é o que nós chamamos de planeta Terra, protoplaneta Terra, né? O que seria o planeta Terra? Montado em pedaços, certo? O que a gente até comentou em sala de aula e brincou, né? Alguns dizem que a Terra é plana, outros dizem que a Terra é redonda, e o soro não é nenhum nem outro. O soro é da Terra, que é uma forma geométrica muito feia. O soro é da Terra do Pangeia. E essa é a palavra legal para a gente usar. Deixando o Pangeia um pouquinho de lado, vamos direto a algumas palavras que nós vimos em aula, que o senhor vai frisar de novo e dar importância para elas. Vocabulário de prova. Isso aqui são palavras que caem na federal ou no Enem, certo? Então, algumas palavras aqui tem que estar na cabeça de vocês. Primeiro, então, letra A. Letra A não é só uma palavra, são 3 palavras. Por que o senhor colocou 3 palavras na letra A? Porque as 3 palavras, elas praticamente têm as mesmas características. Só que cada uma delas vai ser utilizada para um tema da prova de vocês. Mas elas dizem tudo a mesma coisa. Então vamos começar pela primeira palavra lá, ó. O cráton. Os crátons são pedaços. Olha que repetitivo. Os escudos são pedaços. E os maciços são pedaços da terra. Puxa vida, então é tudo igual. Por isso que eu puxei aqui para vocês o encontro das 3 palavras e dei aqui significado para elas. A mesma coisa para as 3. Compreendem grandes e antigas áreas geológicas. O planeta de vocês apresenta áreas muito velhas e algumas áreas muito novas, muito recentes, que, por sinal, estão sendo formadas agora. O país de vocês, o Brasil, ele é totalmente formado de áreas antigas. O país Brasil é um país muito velho. E nós temos algumas áreas do país que são tão velhas que são datadas a partir de 3,9 bilhões de anos. Fica no coração de vocês. O Brasil é um país muito antigo. Alguns países são muito novinhos, são muito jovens. O Chile, por exemplo, é um país jovem. O Chile, por exemplo, não apresenta essas palavras aqui no ensino de geologia deles. Nós podemos utilizá-las. Aqui do lado, eu coloquei uma chave com 2 sugestões para vocês para estudar melhor o que eu estou dizendo. Antigas. Essas palavras dizem respeito às áreas antigas do Brasil. Então, toda vez que houver uma região muito velha, muito antiga, vocês podem ver na prova a utilização de um dos 3 termos. Outra situação muito importante que é sui generis, muito desgastadas. Cara, isso é muito legal de pensar, porque se o Brasil é muito velho, o Brasil apresenta estruturas que são antigas, utiliza as 3 palavras, então isso quer dizer que sofreu muito desgaste, muita erosão. Isso tem que levar com vocês. Um país antigo é um país que foi muito erodido, que seja pelo vento levando partículas que tiram outras partículas, que seja pelo gotejamento físico da água da chuva e a ação química reagente da chuva na rocha. Então isso prova que o país Brasil sofreu um desgaste. Isso prova que as 3 palavras podem ser utilizadas. O senhor frisou bastante agora isso, porque eu vou pegar cada uma delas e vou usar um exemplo. Como é que eles apresentam isso para vocês em uma prova? Em qualquer prova das federais, em qualquer prova de Enem, a palavra virá e será utilizada sempre para notar alguma coisa. Então, a primeira palavra, cráton. Para vocês, Brasil, está aqui ela, ó. Eu vou direcionar o exemplo para o país de vocês. Palavra Brasil, e já começa uma citação muito legal, que na aula a gente viu isso muito rápido, agora a gente resolve. O Brasil, como exemplo para cráton, apresenta 3 crátons. O Brasil é constituído de 3 pedaços. Então podemos dizer e pensar, puxa vida, senhor, se o planeta foi feito em pedaços, o Brasil então corresponde a 3 grandes pedaços. Se o planeta Terra foi feito de pedaços, o Brasil corresponde a 3 pedaços.
Quais são esses 3 pedaços? Muito bem, os 3 pedaços são chamados de amazônico, cráton amazônico. A região de Amazônia toda é feita de um pedaço só. O outro pedaço chamado de São Francisco, né? Olha, já estamos lembrando de alguns rios, né? E o outro é chamado de Rio de la Plata. Está aqui, gente, ó, o cráton amazônico, o cráton São Francisco, pode vir também como São Franciscano, e o cráton Rio de la Plata, que tem alguma coisa a ver com as regiões portenhas da América do Sul. E uma curiosidade muito boa, pensem assim, se eu estou usando para vocês o exemplo cráton, que é a primeira palavra que eu apresentei hoje, e estou direcionando para o Brasil, esses são os 3 pedaços que compõem todas as terras do país de vocês. Percebam, não há outro pedaço, não há outra região jovem, não há outra região que componha o país Brasil. Por isso, conclui-se, o Brasil é um país só de terras muito velhas. Nisso, então, eu levo em consideração uma coisa muito legal, porque eu não sei se perceberam, o cráton amazônico e São Francisco nos remete ao nome de rio, ao nome de uma bacia hidrográfica. Isso é bom de pensar, porque bacias hidrográficas estão íntimas dessas regiões. No caso, a Amazônia, o cráton amazônico, né, apresenta o rio Amazonas, a maior bacia hidrográfica do mundo, cara. E por isso, lá naquela região, por ser uma bacia hidrográfica, lembra isso, ó, uma bacia a gente coloca águas. Um tempinho rapidinho agora. Uma pergunta, se o Brasil é feito de pedaços, ele não seria uma ilha? Não. Aí os caras dizem assim, crátos são as terras e rochas que formam os países e continentes? Perfeitamente, o pessoal participou agora e fez uma pergunta muito boa. Os crátons compõem países, continentes? Que pergunta linda! A China tem emocionado. Sim, é verdade, os crátos compõem continentes. Isso nos faz lembrar uma pequena história. Cada pergunta de vocês é uma pequena aula. Olha só, a região sul do Brasil ela é formada do Rio de la Plata. Então o cráton Rio de la Plata forma a região sul do Brasil. E se a gente olhar direto da praia, ali na beira de Tramandaí, de Pinhal, ali, Pinhal é legal, né? Na beira da praia, olhando direto para o oceano, nós vamos olhar, não conseguimos ver evidentemente, mas nós estaremos mirando o cráton o cráton da África do Sul. E o cráton da África do Sul é chamado cráton Kalahari, onde tem o deserto do Kalahari. Daqui um pouquinho a gente vai começar a falar de Brasil, eu vou dar mais detalhes para isso. Mas está muito correto pensar, os crátons, terras velhas, compõem os continentes, compõem muitos países. No caso, o Chile é uma exceção pequenina. Né? E essa exceção quer dizer que, se o Chile não é composto de uma área velha, então o Chile é um país recente. Verdade, no estudo de geologia, o Chile é um país muito recente, porque ainda está em formação. Estar em formação é ter muita emoção. Por exemplo, tremores de terra, vulcanismo ativo, encontros de placas. Já já vamos chegar a isso, tá? O pessoal vai perguntando isso, eu vai comentando para vocês. Então, vamos seguir aqui. Olha só, aqui está o rio Amazonas no cráton amazônico. Então, se é uma bacia hidrográfica, uma bacia cheia d'água, uma bacia que compõe muita água, ela tem o rio Amazonas. E se esse rio Amazonas está cheio e tem muita água, ele tem embaixo dele uma reserva, uma área que está protegida, uma área que está em uma rocha reservatório. Reservatório, cara. Então, o que é o reservatório? Um aquífero. E ali está o maior aquífero do mundo. Esse grande volume de água que ajuda a manter, evidentemente, as cheias do rio Amazonas. Por isso que o rio Amazonas é composto de 3 níveis de água. E, portanto, esses níveis de água são mantidos, mesmo em períodos de seca que acontecem na Amazônia, porque embaixo tem um grande aquífero. Coincidência? Coincidência não, é uma evidência. O cráton São Francisco, ele também é um rio que está numa bacia hidrográfica. Bacias hidrográficas compõem águas que protegem o rio. E a bacia de São Francisco tem o aquífero nordestino. Então existe água embaixo do Nordeste, rapaziada. Legal pensar nisso, então, que então tem solução para isso. Questões políticas sempre são problemáticas, mas tem como resolver o problema da água naquela região. Depois a gente comenta com mais calma. O Rio de la Plata é o último cráton que eu cito para vocês. Seria o último pedaço. Algumas pessoas até perguntavam assim, senhor, o Rio de la Plata seria um sonho na geologia e para o sul do Brasil? Essas questões que envolvem, por exemplo, os separatismos. Gente, nós não devemos nos separar. O Rio Grande do Sul é muito bom em carne e arroz.
E alguns dizem, vamos nos unir com o Uruguai. Gente, o Uruguai é muito bom em carne e arroz, então a coisa fica muito limitada. Então o que nós podemos pensar? Sonhar apenas. O que compreende o Rio de la Plata? O Rio de la Plata compreende algumas praias de Santa Catarina, o Rio Grande do Sul, o Uruguai, Paraguai, o Chile e a Argentina. Então é um pedaço que se separasse do Brasil, iria compor toda essa extensão. Agora observe uma coisa interessante. O Rio de la Plata também tem um aquífero. Não é coincidência, isso é regra das áreas antigas. E o aquífero é o Guarani, talvez o mais famoso para nós. O Guarani, ele não é o maior volume de água em terras, em subsuperfície, né? Embaixo da terra. Mas ele pode ser dito como um dos aquíferos mais extensos. Nas Américas, é o aquífero mais extenso que nós temos. Eu vou usar uma palavra muito legal para vocês agora, tá? Como nós vimos que cada bacia hidrográfica, cada cráton apresenta um aquífero, águas subterrâneas, água reclusa. Então vamos colocar uma palavra boa na cabeça de vocês. Como é que está essa água lá embaixo? Onde é que ela está? É um buraco? Não. Nenhuma dessas águas está em uma gruta, em um grande buraco. Todas essas águas estão em uma coisa chamada rocha reservatório. Rocha reservatório é uma palavra diferente para vocês, mas vocês já escutaram há muito tempo ou há pouco tempo. O nome dela é arenito. Existe o arenito, que é uma rocha de areia, e ela é porosa e absorve água. Gente, leva no coração agora. São 3 crátons, 3 bacias hidrográficas, 3 grandes aquíferos em rocha reservatório, em arenito embaixo da terra. O único arenito aqui que recebe um nome bonito, bacana, um nome legal, diferente, é o arenito que compõe o Guarani, que reserva, que segura o Guarani lá embaixo. Então, o aquífero Guarani, do cráton Rio de la Plata, tem um arenito que compõe essa água, chamado arenito Botucatu. Acho que tem mais uma perguntinha aqui. A Débora, o que são as bacias sedimentares? Que espetáculo! O que são as bacias sedimentares? Então, bem simples e bem rápido, olha que interessante. Todos eles são compostos de bacias sedimentares. Todos os aquíferos estão em bacias sedimentares. A expressão bacia, ela só pode ser usada para áreas depressivas, áreas em depressão. Pensa comigo então, se há uma... Não, o nome dela? Débora, pensa assim, ó. Então, se há uma depressão, Débora, existe um acúmulo de areia. É uma área muito baixa. Então, essas areias caem ali dentro e nós temos uma bacia de sedimentos, uma bacia de areias, cara. Gente, agora Débora, pensa assim agora. Se a areia for ali para baixo, a água também vai. Associa. Onde há bacias sedimentares, há também muita água. Está correto pensar assim, Débora? Todos os crátons aqui apresentam bacias hidrográficas, e essas bacias hidrográficas são bacias sedimentares. Portanto, haverá areia, haverá água. Se eu separar as duas coisas agora, areia e água, a água é dos rios que estão lá em cima, e a areia são os arenitos que eu acabei de falar para vocês, ou os chamados rochas sedimentares. A rocha sedimentar abriga água no seu interior. A rocha sedimentar é uma rocha reservatório de água. Tá? Então, ótimo, acho que conseguimos resolver bastante coisa agora. Tá? Vamos devagarinho agora? Vamos devagarinho? Voltando ali no canto, observe agora o que eu fiz para vocês. Eu peguei a palavra escudo. Eu falei bastante agora da palavra cráton. Tá? Vou falar agora do escudo. É a mesma coisa, cara. Só que eles utilizam a palavra escudo para dominar regiões diferentes. Não te preocupa, o significado é o mesmo. Escudo, o que eu usei para escudo? Peguei de novo o exemplo Brasil para vocês, coloquei aqui do lado uma frase para lembrar uma coisa legal e um exemplo muito usado. Onde é que se usa a palavra escudo? Rio Grande do Sul utiliza bastante a expressão escudo. Então nós temos um escudo chamado escudo sul-rio-grandense, mas que aqui no Rio Grande do Sul a gente não aceita falar assim. A gente coloca o nome nosso. A gente usa o nome Planalto Sul-Rio-Grandense. Calma. Vou explicar para vocês. Se eu estou usando agora o exemplo escudo, e existe um exemplo muito forte que é do Rio Grande do Sul, pense então que se eu dividir o Rio Grande do Sul em metades, a metade sul do nosso estado pode ser chamada de escudo.
Agora deve ter bagunçado na cabeça. Senhor, mas não é toda a região sul? Calma, calma, já vou dar sentido para vocês. Acho que tem uma pergunta aparecendo. Seria o escudo cristalino? Que maravilha! Quem utilizou a palavra? A Maria Eduarda. Maria Eduarda, parabéns! Você simplesmente está uma aula à frente já. A palavra escudo, ela sempre vem seguida da expressão cristalino. Então não te preocupa, toda vez que o senhor usar a palavra escudo, imaginando na cabeça já cristalino, evidente, escudo cristalino, é quase uma redundância linda, perfeita. Aliás, a palavra completa é escudo cristalino. O senhor só usou a palavra escudo para não bagunçar muito a cabeça. Maria Eduarda, é isso? Maria Eduarda, para você então uma pequena aula, para todos também, né? Por que cristalino? Por que cristal? Porque o escudo cristalino ele é formado de uma rocha chamada granito. E na composição do granito tem muito quartzo. E desse quartzo que faz a areia das nossas praias, a gente vai fabricar vidro. Só que na geologia, meus colegas da geologia, meus tempos de engenharia, de áreas de prospecção, eles diziam assim, puxa vida, que bom que não usamos a expressão escudo vítreo. Porque vidro não é nobre, nobre é o cristal. Gente, é a mesma coisa. Isso quer dizer, então, que os escudos cristalinos são formados, muito importante agora, Maria Eduarda, de granito. E granito são as terras mais velhas que existem, portanto. Tá? Excelente conclusão, excelente pergunta. Seguindo, então, vamos seguir, então. O que eu estava falando para vocês? Que na metade sul do nosso estado aparece um escudo. E aí vocês pensaram assim, senhor, mas não é toda a região sul que é muito velha? Moçada, daqui um pouquinho eu vou colocar uma observação no quadro para vocês. Muito importante. Pausa dramática. Todas as regras de geologia sempre tem uma vírgula quando se fala da região sul do Brasil. Cara, isso é único, isso acontece conosco isso. Já já eu explico. Por enquanto, vamos ver o que a metade sul do Rio Grande do Sul é considerada uma das áreas mais velhas do mundo. E essa área é chamada de escudo sul-rio-grandense. Só que aqui no Rio Grande do Sul nós chamamos de Planalto Sul-Rio-Grandense. Essa é uma das maiores e mais recorrentes perguntas e textualizações que nós temos em provas. Se vocês fizerem provas na região sul do Brasil, eles vão perguntar, onde é que está a região mais velha do sul do Brasil? Pois das áreas velhas do sul, nós temos uma muito velha, que é a metade sul do nosso estado. Tá? Essa metade sul do nosso estado, por ser uma área muito velha, ela vai ter uma característica muito legal, muito bacana. Ela vai ser uma área de mineração. Então associa áreas velhas, áreas desgastadas, áreas erodidas, boas para mineração. Eu vou falar uma frase agora que poderia ser uma frase interessante para vocês pensarem. Senhor, se é uma área velha, é bom para a agricultura? Não é bom para a agricultura. É bom para a mineração. Ou soltar o gado. Gado extensivo, solto. É uma prática da metade sul. E é justamente da metade sul do nosso estado que nós temos a mineração, em cima do Planalto Sul-Grandense, ou escudo sul-grandense, que também tem as áreas de gado, de prospecção de minerais e etc. Acho que tem mais uma perguntinha pintando aqui. O Eduardo. Eduardo. Para ser um escudo, tem que ser obrigatoriamente mais velho que um crato e ter granito? Ah, perfeitamente. Eduardo, então voltamos a uma questão interessante. Para ser um escudo, tem que ser mais velho do que um crato e um granito? Pode associar assim, Vou pensar contigo agora, olha só. Escudo e crato representam a mesma origem. Tanto um como o outro são formados de granito. São a mesma coisa. É o granito. É um grande pedaço de granito que compõe um continente. Então, um grande pedaço de granito que compõe um continente é um crato ou também é um escudo. O que vai diferenciar para nós, assim, quando falamos, e que pode às vezes confundir, né, é que para citar isso, o escudo e crato são palavras utilizadas em textos diferentes. Para falar de alguma região, eu posso brincar nas palavras, quer ver? Eu posso usar a palavra craton para um elemento geológico e posso usar a palavra escudo para uma região turística, um nome mais elegante, mais bonito. Mas de que são formados eles? São de granito? Então são a mesma coisa? São a mesma coisa. Um é palavra para geologia, o outro é uma palavra
turismo, para apresentar coisas bonitas, não ser tão agressivo como Craton, que é uma palavra um pouco agressiva, talvez, no linguajar, no falado, né? Muito bem, podemos seguir então, tranquilo? Joia, gente, boa pergunta, cara, grande abraço, e continua perguntando aí, tá ótimo. Gente, então o que aconteceu? A metade sul do nosso estado é uma área velha, e essa metade sul é chamada de escudo sul-rio-grandense. Só que a gauchada vai usar a palavra para sul-rio-grandense. Mas vale uma outra crítica bacana aqui. Muito bem, volta para lá, cara, volta para lá. Olha lá, Craton, escudo e maciço. Mesma coisa, eu usei o exemplo para Craton para a turma, usei o exemplo escudo para vocês, agora eu vou usar a palavra maciço. Olha que legal, a palavra Craton, geologia, a palavra escudo, turismo, e a palavra maciço, mineração. Cada uma das palavrinhas serão utilizadas em um texto para vocês. O que vocês já sabem? Lugar antigo. Como disse Eduardo, é granito? É granito. É de granito? É antigo? É a mesma coisa. Então o senhor pegou para vocês um exemplo utilizado em prova, quando eles utilizam a expressão maciço. Olha como é que eles utilizam. Maciço, urucum. Puxa vida, o que é isso aqui, senhor? Urucum é uma região no centro-oeste do Brasil. Nessa região centro-oeste tem um maciço. Então eles pegaram e colocaram um sobrenome para identificar aquela área. É uma área no centro-oeste do Brasil, que é, ó, eu vou esconder a palavra urucum, é um maciço ali, é uma área velha, está dentro do Brasil. Só que essa área velha tem um nome particular da região de origem indígena, urucum. Para identificar essa área velha do Brasil, eles utilizaram então um nome indígena. Então é o maciço urucum. De novo agora, olha as três palavras lá, ó. Craton, geologia, escudo, área turística, maciço, mineração. Bota para cá, maciço urucum, no país Brasil, é uma área de mineração bem do lado da região de Pantanal, da maior bacia alagada do mundo. Essa área de mineração é muito importante, gente. Essa área retira-se ferro e muito alumínio. O ferro está na superfície e o alumínio está lá no fundo. Então é uma área produtiva do país de vocês. Até manganês se utiliza e retira-se dessa região. Tá? Então é uma área realmente muito poderosa, é importante a área mineradora e fica justamente no centro-oeste do Brasil. Moçada, com calma agora. O senhor falou dos cratons que têm bacias hidrográficas. O senhor falou dos escudos, que um deles é a metade sul do nosso estado. E falei para vocês de um maciço, o maciço urucum. Esses são os 3 exemplos mais utilizados em prova. Logo, logo nós vamos entrar no Brasil. O senhor vai mostrar os outros lugares para vocês. E uma certeza eu tenho, toda vez que eu utilizar uma dessas palavras, vocês vão lembrar uma área velha, uma área antiga, desgastada. Se será turística, ou tem uma bacia hidrográfica que o senhor quer falar melhor, ou é uma área mineradora, a gente vai ver com calma mais adiante. Perguntas? Senhor, só para ver se eu entendi, a parte mais velha do RS é do meio para o sul? Quem perguntou? A Débora. Débora, então perfeito. A metade mais velha do Rio Grande do Sul é a metade que está ao sul do estado. Vamos dividir o estado em metades. Metade sul do Rio Grande do Sul é uma área muito, muito, muito velha. A pergunta da Débora é uma pergunta que é gigantesca, cara. É muito linda. Eu vou fazer rapidinho para você aqui, então, Débora. Olha só, para todo mundo, aproveita agora. Olha isso aqui. Eu vou fazer um mini Rio Grande do Sul aqui para vocês. Por favor, aceitem, é o Rio Grande do Sul. Tá? Observa o que eu vou fazer agora. Eu vou dividir o nosso estado. Nós vamos considerar, então, que essa metade aqui é a metade mais antiga do nosso estado. Muita calma agora. Sua. E a metade norte? Agora eu vou trazer as informações mais preciosas para vocês. A metade norte do nosso estado, ela aconteceu depois. Só que ela vai acontecer em cima de um lugar que é tão velho quanto a metade sul. Com mais calma, depois a gente descobre. O que tem que ficar no coração? Débora, observa. Metade sul do estado é a área mais velha do sul do Brasil. Leva isso contigo. Do sul do Brasil, a metade sul. Uma área muito desgastada e, por ser muito antiga, é um maciço, é um pedaço do Craton
é um pedaço muito bom para mineração. E, de fato, no Rio Grande do Sul está concentrada na metade sul. Ali se tira carvão, ferro, cobre. Nós temos áreas mineradoras muito interessantes nessa região. Tá? Mas a pergunta, eu acho... Uma pergunta muito boa. Quem falou isso? Vinícius, o Chile não é um cráton, então uma região muito recente. Excelente! O Chile é uma constelação, um alinhamento de montanhas, todas elas de origem vulcânica recente. Olha que legal a pergunta do Vinícius. Então o Chile é todo montanhoso, perfeitamente. Então o Chile apresenta uma cadeia de montanhas angulosas. Perfeito! Onde houver montanhas, é um lugar novo. Onde houver montanhas, tem tremores de terra, tem sismos, né, tremores, tem vulcão ativo. E isso nos representa para uma palavra, uma expressão de prova fundamental para colocar todo o Chile. O Chile é todinho feito de dobras modernas. O Brasil não tem dobras modernas. Se nós não temos dobras, nós somos velhos. Como o Chile tem dobras modernas, que para nós são chamadas montanhas, o Chile é jovem. É um jovem da geologia. Tá? Tudo legal? Podemos seguir? Tranquilo? Ok, então vamos fazer o seguinte agora. Vamos passar para de cá, que eu trouxe aqui a letra B. Tá? Tudo isso que nós vimos agora foi a letra A, de elementos que nós vamos utilizar. Então eu estou organizando a cabeça de vocês em relação à nossa primeira aula. Letra B, eu tenho duas expressões muito utilizadas nas provas, mas em especial as provas das federais, que estão chegando aí pra gente, tá? Federais ou particulares, eles gostam bastante dessas expressões, que é o cima e cial. Fiz um jogo de preposições, que eu utilizo em sala de aula para ajudar. Silício, magnésio. Silício, alumínio. Então são os elementos pequenos, particulados, que compõem essas rochas, essas grandes estruturas rochosas. Calma. O que eu fiz? Eu peguei a palavra cima, coloquei aqui embaixo, abri aspas, é uma citação da geologia, é uma brincadeira entre meus colegas. Cima, fecha aspas. Olha o céu. A palavra céu está aqui, ó. O céu está em cima, só trocando as letras, evidentemente. O que eu quis dizer para vocês? Agora, o que é estar em cima? O que é estar embaixo? Cima está embaixo. Cima, silício e magnésio são os componentes das áreas mais profundas do planeta. Onde estão as áreas mais profundas? Se o cima está embaixo, estão nos oceanos. As áreas mais profundas da Terra são áreas oceânicas. Então, vamos pensar agora assim, ó. Quais são os elementos, o silício e o magnésio? Quais são os elementos que compõem o fundo do oceano? Silício. Se eu somar silício e mais magnésio, colocar altas temperaturas a partir de 300 graus, derreter tudo isso e transformar em lava. Vou falar uma coisa agora redundante. Lava vulcânica. Lava é vulcânica. Se eu derreter silício e magnésio, eu vou formar uma rocha. O nome da rocha está aqui em cima. Basalto. Olha a cara de novo. Meninas também, meninos e meninas. Cima, silício e magnésio, somado, está embaixo e é feito de basalto. É o assoalho do oceano, é o que está no fundo do oceano. O fundo do oceano é de basalto. O outro lado, cial. O cial está em cima, trocando as letras, evidentemente, da língua portuguesa. O cial está em cima. O que é que está acima do nível do oceano? Os continentes. E os feitos de quê? Pergunta que foi feita a professora agora há pouco. Feitas de escudos, feitos de granito. Então, o silício e o alumínio, quando derretidos,
formam o granito, formam os continentes. Cara, de novo, mais fácil. O cima está embaixo, é o fundo do oceano de basalto. O céu está em cima, são os continentes de granito. Sabe que é quase uma obviedade dizer continente de granito. O continente é de granito? Sim, o continente é de granito. É uma obviedade dizer o fundo do oceano. Sim, o oceano, o fundo é de basalto. Isso é uma obviedade. Bom, agora eu vou fazer um alerta rápido para a turma. Acho que tem uma questão aqui? O cima, professor, o cima está na crosta terrestre? O cima está embaixo, está no assoalho. A pergunta foi feita, o cima está na crosta terrestre? Maravilhoso! Maravilhoso! A pergunta é excelente. Se eu somar cima e cial, de novo aqui, ó. Se eu somar essa palavra, mais essa palavra aqui, eu tenho a expressão dita agora por quem? Pelo Eric. Pelo Eric. Eric, cima mais cial é igual a crosta terrestre. Perfeito. Do que é formada a grande crosta terrestre? De cima e cial. Fundamentalmente de silício, magnésio e alumínio. Muito abundantes, por sinal. E se nós observarmos o alumínio e o magnésio, são elementos muito leves, eles ficam muito na superfície. O que fica mais no fundo é o ferro e o níquel, que irá compor o nosso núcleo do planeta. Isso é uma outra história. Então, está correto dizer. Só que eu vou fazer isso agora aqui, ó. Observa, olha só. Eu vou colocar aqui para vocês uma chave e vou chamar tudo isso de crosta, a crosta terrestre. Justamente a crosta que compõe as placas litosféricas. Ah, excelente. Então eu posso pensar mais ainda, cara? Que boa pergunta. Senhor, posso dizer então que um continente é formado de parte de oceano e parte acima do oceano? Sim. Então uma placa litosférica ou placa tectônica pode ser formada de cima e tal? Pode. Uma placa tectônica pode ser formada só de cial, que está em cima, como é a Austrália. O Brasil é formado de cial e cima. Tem um pedaço embaixo d'água e um pedaço acima, que é justamente a parte da nossa plataforma continental que está embaixo. E acima são os continentes, a área que nós temos, a área de vivência nossa, né, habitada. Tá? Podemos continuar? Tranquilo? Gente, ok, então. Está aqui para mim. Agora eu vou fazer, já está aqui embaixo um alerta, mas eu vou fazer agora para vocês. Leva no coração. O que eu acabei de falar agora, né? Embaixo do oceano é basalto e em cima é granito. Rio Grande do Sul, é o sul do Brasil. Gente, que lugar complicado o nosso. Sabe que se você for apresentar, se eu apresentar essa aula em outros lugares, todo mundo vai aceitar a regra, vai embora para casa feliz da vida. Mas aqui para vocês tem algo especial. O Rio Grande do Sul quebrou as regras. O sul do Brasil. Por quê? Porque aqui no sul do Brasil nós temos um pedaço de fundo de oceano que está acima. Olha só. O cima, que é basalto, devia estar embaixo do oceano. Está embaixo. Só que o pedaço está em cima. E mais uma coisa legal pensar. O cial, na região sul do Brasil, tem um pedaço que está abaixo. Bom, não te preocupe que nas próximas aulas eu vou identificar isso para vocês. O que está valendo para nós até agora é que essas aqui são as regras. Leva contigo essas regras. Lá pertinho das provas, eu vou pegar justamente esse alerta que eu estou fazendo para vocês agora. Senhor, por que o Rio Grande do Sul é um pouquinho diferente? Eu vou explicar para vocês. Vocês vão ver isso com mais detalhes no senhor. Não te preocupa. Hoje é a aula das regras. É só um alerta, porque vocês podem estar estudando. Vocês vão olhar, por exemplo, que, senhor, eu ouvi falar que a metade norte do Rio Grande do Sul tem basalto em cima ali. E basalto é muito novo, basalto é de vulcão, como no Chile, por exemplo, que tem picos de basalto. Então a gente vai vir com mais calma, tá? Então não te assusta que isso pode acontecer, tá? Não te preocupe, depois a gente vai resolver com calma. Basalto é mais acessível no Rio Grande do Sul? Basalto é mais acessível no Rio Grande do Sul. Que linda pergunta. Quem perguntou? O Vinícius. Vinícius, olha que espetáculo que perguntou. O basalto é mais acessível? O basalto é uma área de mineração nossa. Quando você sai à rua aqui em Porto Alegre, você percebe que praticamente
Quase todas, né? Praticamente quase todas as calçadas de Porto Alegre são de basalto. Cara, que luxo! Se você for para a Itália, é Vinícius, né? Vinícius, se for para a Itália, vai perceber que muitas das calçadas na Itália ou são de concreto ou são de mármore, porque o mármore lá é abundante, o mármore para eles lá é uma porcaria. Então eles não têm basalto. Quando eles vêm a Porto Alegre, muitos italianos, geólogos, colegas, vêm a Porto Alegre e eles olham, nossa, como tem basalto, que lindo basalto, vocês têm essa rocha vulcânica, quero levar uma lajota de basalto de recordação e mostrar para os meus alunos. Quando vou à Itália, eu quero trazer um pedaço de mármore para mostrar aos meus alunos. Então, tem tudo a ver com a estrutura da nossa terra e das edificações. O sul do Brasil tem muito basalto. A região norte do Brasil, muita pavimentação é feita de concreto. As calçadas são de concreto, cara. E por isso que há muito desgaste lá em função da chuva. Como o concreto ele é ácido, por causa do pó do cimento, ele é muito ácido, ele tem reação com a chuva e fica perfurado, fica feio, porque chove demais no norte lá. Enquanto que para nós, que pode chover bastante, o basalto ele segura e ele não desgasta tão facilmente. Demora quase 1000 anos para ter um desgaste por gotejamento e por ação química da chuva. Excelente pergunta. Basalto é acessível, é abundante. Basalto é uma área mineradora e barata para o sul do Brasil. Tá? Bom, então vamos seguir. Para finalizar, quanto tempo falta para a gente? 5 minutos mais desacréscimo. 5 minutinhos para a gente finalizar agora as palavras basalto e granito que eu trouxe para vocês. Se eu falo em basalto e granito, eu vou especificar agora um pouquinho mais para tudo. Tá? Gente, letra C seria o terceiro tema, né? De geologia, um pouquinho antes da gente entrar em deriva continental, que é como é que os continentes andam. Rocha de basalto. Olha que legal. É uma rocha magmática. Para aqui com soro. Granito é uma rocha magmática. Tudo legal. Magma. O que é magma? É lava. Não ajudou muita coisa. É rocha derretida. Lava e magma. Se aparecer a palavra magma, será escrita assim: rocha lávica. Rocha lávica. Diferenças agora entre entre basalto e o granito. O basalto é uma rocha olha aqui, saiu, explosiva. Isso quer dizer que para sair tem que ter vulcanismo. Por isso é chamada de rocha vulcânica. Rocha vulcânica. Um exemplo bacana. Acabei de dizer que no sul do Brasil tem muito basalto. E o pessoal perguntou bastante, tem basalto? Outra pergunta muito boa, basalto é acessível? Sim. Então teve vulcanismo ativo no sul do Brasil? Sim. O maior vulcão da história geológica do planeta Terra aconteceu na metade sul do Brasil. E a boca desse vulcão você consegue ver nos cânions aqui da região sul do Brasil. Então tem muito basalto, tem muito vulcanismo. De novo, então, professor, basalto é uma rocha magmática, lava, que sai, e que se ela sai do vulcão. Perfeitamente. Fundamentalmente, existem 2 tipos de vulcões, tá? Assim, fundamentalmente, bem raso para você, só não vai aprofundar. O vulcão de cone, né? Ou anfiteatro, é um vulcão turístico, né? O pessoal vai lá, fotografa, ele treina um pouquinho, sai todo mundo correndo, volta no outro dia. E o vulcão fissural. O vulcão fissural ele é muito comum na região do Havaí e aqui no sul do Brasil, que é abrir uma fenda no solo e a lava sai, o magma sai. Fissural ou vulcão de cone ou anfiteatro, que é a mesma coisa. Tá? Embaixo está a expressão granito para a turma. Granito, uma rocha magmática intrusiva. Olha como ela difere do basalto. Ela é intrusiva. É uma rocha que acontece em subterrâneo. Uma rocha que acontece embaixo. Vou usar uma palavra muito rasa. Embaixo da terra. Uma palavra elegante. Em subsuperfície. Embaixo. Como ela é embaixo, a geologia utilizou-se da mitologia. Como é que eu diria uma rocha que acontece embaixo? Uma rocha plutônica. Plutão, Plutus, é o deus das profundezas, das trevas das mitologias. Então, ok, fica mais fácil de estudar. Uma rocha vulcânica e uma rocha plutônica. Uma coisa legal. Às vezes, e fugindo um pouquinho do Enem agora,
entrando especificamente nas federais. Eles podem exigir algumas coisas chatas, como, por exemplo, o grau de resfriamento, a velocidade de resfriamento para a lava, né, ou magma se transformar em uma rocha. Pode haver a velocidade, e há de fato. Então é fácil, muito fácil mesmo. Se o basalto é X, está fora, o basalto está sobre a ação do tempo, do frio, do vento. Então ele em resfriamento rápido. Ao contrário dele, o granito, que é de Plutos, plutônico, subterrâneo, submundo, trevas, ele fica lá embaixo, não tem vento, não tem chuva, não tem neve. Ele demora para esfriar. E se ele demora para esfriar, ele se transforma em granito. Perceba então que é a mesma rocha que vai receber trato diferente em função do seu resfriamento. Tá, moçada? O alerta do sol está aqui embaixo, então isso é muito legal estar com vocês. Cuidado com a região sul do Brasil, porque pode ter algumas inversões. Como é que estamos? Moçada, então um abraço para vocês do coração. RS é exportador desse minério do basalto? O Rio Grande do Sul, ele consegue exportar esse minério para o Uruguai, para a parte da Argentina e para o Brasil. Esse basalto, ele alimenta bastante o mercado interno, tá? Esse basalto já foi exportado de fato para além de nosso continente. Não é muito comum, porque de fato o preço de minério dele é muito baixo, ele está sendo muito fácil e ele não tem um custo muito alto. Então ele abastece o Brasil e Mercosul. Tá, gente? Mostrando um abraço no coração de vocês daqui, exatamente uma semana nós vamos nos ver de novo. Fique em casa, fica com a gente. Logo isso vai passar. A gente vai se encontrar. E o senhor vai arrumar um quadro bem legal para a gente estudar de novo, tá? Tchau, tchau.